Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live, um encontro de reintegração, em que a gente vai trabalhando em juntar as nossas partes. E hoje a gente vai tratar sobre o custo invisível do conflito interno. Invisível porque é um custo psíquico, né? E esse custo ele acaba se revertendo também num custo financeiro, num custo de tempo, num custo de vida. E hoje a gente vai falar desse custo invisível do conflito interno. É como se muitas pessoas estão se movimentando, estão fazendo coisas, estão tomando ações e aquilo não tem um resultado. E tem coisas que a gente faz e que dá resultado rapidamente. Então, o que acontece? A gente tem forças contrárias dentro de si quando as coisas não estão caminhando. Quando as coisas caminham é porque as nossas forças estão direcionadas numa direção e aí é muito mais fácil. Então, é como um carro, né? Então, um carro, quando ele está com o motor funcionando, a gente vai lá, acelera, tudo funciona. O problema é quando a gente acelera e puxa o freio de mão. Então, imagina você está com o carro, você acelera e puxa o freio de mão. O que vai acontecer? O carro vai parar. Então, o conflito interno é isso. A pessoa ela quer prosperar, mas ela sente culpa. Ela quer se aproximar, mas ela acha que não é suficiente. Ela quer abrir uma live, mas ela acha que não tem nada para oferecer. Então a pessoa ela sempre tem um freio de mão. Então, um conflito interno é como se a gente pegasse a nossa força de realização, o nosso combustível, a nossa gasolina e usasse para frear o carro, né? Então, quando a gente está se freando, a gente está gastando muita energia também. O carro ele gasta uma energia para frear o carro, tá? Então, quando a gente tem essas intenções que estão contrapostas, né? Tem uma força que vai numa direção e uma força que vai em outra direção, a gente tende a ficar paralisada e as coisas não acontecem. Mas não é por falta de força, nem por falta de energia. A gente tem muita força, a gente tem muita energia. Mas quando essas energias e forças estão contrapostas, elas parecem que se anulam. A gente fica muito cansada. Então tem gente que faz, nada acontece e fica cansada. Por quê? Porque essas energias elas estão se anulando. Elas estão se colocando uma contra a outra. Então, por exemplo, às vezes uma parte ela quer crescer, ela quer se expor, ela quer se lançar, né? E tem outra parte que tá com medo, que quer manter a segurança, que quer manter um pertencimento. Eu quero seguir parecendo com as pessoas da minha família. Quer manter um certo controle. E aí essas forças elas acabam se anulando, né? As duas forças, elas têm algo de legítimo, tá? Mas quando elas não se reconhecem, quando elas não se conciliam, elas acabam se neutralizando e se anulando. Então aí a pessoa, ela é como se ela tivesse num barco. Então, imagina que eu tenho um barco aqui, né? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho pra baixo. Imagina que eu tenho um barco aqui e tem uma pessoa que tá remando. Só que é como se ela estivesse remando para uma direção e uma outra parte dela estivesse remando para uma direção oposta. Ó, peguei até os bonequinhos vestidos de branco, que nem eu. Então, assim, ó, quando, né, tem uma parte remando para a direita e uma parte remando para a esquerda, o barco não caminha. Então, essas partes vão ter que se conversar. Aí elas vão entrar no entendimento, numa negociação, né? Ver o que é legítimo de cada uma, ver o que cada parte interna dessa quer. Vamos supor, uma parte que quer se dedicar à família e uma parte que quer expandir o trabalho. Então essas partes elas têm que conversar. Quando essas partes se conversam, elas negociam, elas criam amizade, criam um vínculo, aí elas podem remar para uma mesma direção. E quando elas remam na mesma direção, a nossa vida caminha, as coisas acontecem. Quando você faz um movimento, a vida responde, a vida alimenta isso que você está fazendo. Aí o barco caminha.
Agora, se essas partes internas, elas estão de costas uma para outra, estão de mal uma com a outra, você tem um conflito interno, que tem uma parte sua, né, que quer avançar, quer prosperar, quer se realizar, e uma outra parte está olhando para o passado, tá magoada com uma situação lá do passado. Então essas partes, uma está olhando para o futuro, para o presente, a outra está olhando para o passado. Então uma está remando, está colocando energia no presente, a outra parte está remando em direção ao passado. Aí o barco não caminha, a pessoa ela fica no mesmo lugar e ela sente que não avança, mesmo ela tendo muitas habilidades, mesmo ela tendo muitas ferramentas e possibilidades de ajudar. A gente pode, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. A gente pode olhar para isso com uma sinceridade, né? Então, por exemplo, você pode olhar, tem alguma área da sua vida que você sente que você se esforça e é fácil? Ah, eu me esforço nessa área e acontece fácil. Tem alguma área que é assim? Que é tranquilo para você? Quando você resolve fazer, a coisa flui, né? Aí você pode se perguntar também, tem alguma área na minha vida que você se esforça? Tem alguma área na sua vida que você se esforça, mas sente que não avança? Como é que é isso para vocês? Se vocês puderem colocando aqui, a gente vai olhando caso a caso. A gente pode olhar para isso. Então, às vezes quando eu percebo que tem alguma coisa que não está avançando na minha vida, eu não fico olhando para o externo para ver se eu deixei de fazer alguma coisa fora, né? Ou se eu fiz alguma coisa errada. Não, eu começo a olhar qual que é a dúvida interna que eu estou tendo, o que em mim não está com tanta certeza sobre realizar ou não. Geralmente, quando a gente não está conseguindo realizar algo, é porque algo em nós está em dúvida, existe algum conflito interno. E o custo do conflito interno é esse, fica patinando, né? Então, a gente pode olhar esse exemplo do barco, né? Então, uma pessoa quer avançar com o barco e a outra quer voltar para o porto. Uma quer ir lá para o mar, quer explorar o mar, e a outra quer voltar, né? E a gente pode olhar que parte em mim, que uma parte quer e a outra parte evita. Por exemplo, muitas pessoas querem se lançar numa relação amorosa. Tem uma parte que quer se lançar, que faz movimentos, que baixa o aplicativo, que vai sair, que vai se abrir para isso. E tem uma parte que na hora que vai ter lá o encontro, resolve cancelar e volta. Então, aí quando isso acontece, a pessoa ela gasta a energia duas vezes. Ela gasta uma energia para procurar uma pessoa e ela gasta energia para cancelar o encontro. Então, ela tá desperdiçando o tempo de vida dela. Já viram isso acontecer? A gente pode olhar assim, pensar assim, se aquilo que eu quero realizar der certo, o que eu ia ter que sustentar? Se eu me torne uma referência no meu trabalho, o que eu teria que sustentar? Se eu encontro um relacionamento afetivo que é bom, o que eu teria que sustentar? A gente tem que olhar também, porque assim, existe um custo, eu estou falando de um custo invisível de não caminhar, mas existe também um benefício. Então a pessoa às vezes ela não caminha numa área da vida porque ela tem algum tipo de benefício. Por exemplo, uma pessoa que ela não se expõe no trabalho, que ela não mostra o seu trabalho, ela vai ter o custo das pessoas não conhecerem. É como uma loja que não abre. Uma loja que não abre, as pessoas não compram. As pessoas elas têm que conhecer o trabalho para elas comprarem, né? Então, quando uma pessoa não se expõe,
ela vai perder cliente, ela vai perder em termos de financeiro, ela vai perder energia de vida, que ela vai sentir o trabalho se esminguindo, mas ao mesmo tempo ela tem algum ganho com isso. Qual que é o ganho? Às vezes é o ganho de não ter o risco de ser julgada, o ganho de ficar quietinha no seu canto, de ficar num conforto, de não se arriscar em algo, né? Então existe um ganho quando a gente tem um conflito interno, tá? É por isso que a gente tem que ser muito honesta com a gente. Tem que ser muito honesta. Então, falar um pouquinho sobre o preço da gente ter um conflito interno. Então, o principal preço é a energia psíquica, a energia de vida. É uma fritação na cabeça que a pessoa tem. A pessoa ela gasta mais da metade da energia dela só com a cabeça. O resto do corpo nem gasta nada. É a cabeça fritando, né? É como se tivesse um conflito permanente. Assim, né? Um lado A e o lado B brigando ali e fazendo barulho e gastando a energia da pessoa. É como, imagina um celular que está com muitos aplicativos abertos. Nossa, que está com vários aplicativos abertos e você não está usando nenhum daqueles aplicativos, tá? Imagina que ele está com vários aplicativos. Daqueles aplicativos bem pesados, que gastam muita energia. E eles estão lá todos abertos e a pessoa não está usando nenhum. E aí o celular fica lento, fica travando. A pessoa, quando ela está com esses conflitos internos, às vezes conflitos lá com o pai, com a mãe, conflito lá de trás, assim, quando ela está com esses conflitos internos abertos, ela fica travando na vida, ela fica sem espaço para coisas novas, ela fica que nem um celular que está gastando muita bateria com coisa que não está usando, que não está sendo útil. E a pessoa ela acorda cansada e ela não sabe por quê. Ela já acorda cansada, ela nem fez nada. Ela dorme e já acorda cansada. Porque ela segue com esses conflitos. E a pessoa se sente improdutiva. Ela se sente improdutiva. Mas ela está trabalhando o tempo todo. Só que ela está trabalhando de maneira improdutiva. Ela está trabalhando. É um conflito interno que está ali lutando dentro dela. A gente tem um conflito interno, a gente gasta energia para bater, a gente gasta energia para apanhar, a gente gasta energia para argumentar e gasta energia para retrucar. O conflito interno ele gasta muita energia, gente. É uma coisa assim. Às vezes as pessoas elas querem, enfim, fazer curso para economizar dinheiro, fazer curso para ser produtivo, fazer curso para não sei o quê. Só que ela não consegue ela compra o curso e ela não consegue fazer o curso, porque não tem espaço, o celular tá lotado, a cabeça dela tá lotada, tá com um monte de aplicativo aberto e ela não consegue achar espaço para fazer o tal do curso que vai deixar ela mais produtiva. E ela segue sendo improdutiva. Mas na verdade o que ela está produzindo? Está produzindo conflito. Então ela tem uma natureza livre que pode produzir muitas coisas, mas ela segue mantendo, sustentando um conflito interno. Como uma pessoa que está com um palito e um prato está sustentando esse conflito interno. Aí ela fica sem mão, aí ela está sustentando outro conflito interno aqui, está com dois conflitos. O conflito que ela tem lá com o ex e o conflito que ela tem lá com a mãe. Ela está sustentando esses dois conflitos. Aí ela não tem braço para fazer outra coisa, porque todos os braços dela estão tudo ocupados com conflito interno. Não caminha, né? Então aí a gente pode se perguntar. A gente pode se olhar assim e eu pergunto para vocês, você tem algo que tem um momento que você se sente cansado mesmo antes de começar algo?
Eu tive um cliente que falou que ele se sentia cansado quando ele olhava o currículo dele e ele ia atualizar o currículo dele. E ele já se sentia cansado antes de começar. Porque já haviam conflitos em relação àquilo, né? E a gente pode se perguntar também quanto tempo a gente gasta pensando ao invés de agir. Quanto tempo por dia você gasta pensando ao invés de fazer? Então, quando você passa muito tempo pensando ao invés de fazer, né, é porque geralmente tem aí conflitos internos. Tem uma energia que é gasta remando para um lado e remando para o outro lado e o barco não se movimenta. E o barco não caminha. Então, qual que é o caminho? A gente fazer uma integração. Então, quando essas partes, essa parte que está remando para a esquerda, essa parte que está remando para a direita, elas entram em consenso, elas conversam, elas se olham com respeito. Eu vou falar uma coisa aqui, que é a coisa mais importante dessa live aqui. É importante que você olhe essas partes internas com respeito. Você não pode olhar uma parte interna como um demônio que está atrapalhando a sua vida. Ah, essa parte interna que rema para o lado oposto que eu quero ir, essa parte que se auto-boicota. Não faça isso, olha com respeito para todas as suas partes, olha com honra para todas as suas partes, mesmo que essa parte esteja aparentemente te atrapalhando. Ah, mas eu quero fazer uma dieta e essa parte vai lá e come chocolate. Eu quero que essa parte suma. Dora, me ajuda a me livrar dessa parte. Não. O primeiro passo a gente tem que olhar com respeito para essa parte que está boicotando a dieta. Para onde que ela olha? O que ela está guardando? Ela está sendo a guardiã de alguma coisa importante. É importante olhar para que você consiga negociar com essa parte e vocês possam ir numa mesma direção. Ir para o mesmo caminho. Como é que está chegando isso aí? O que está vindo de informação, né? Sempre as pessoas vão olhando, ouvindo a live, vão pensando em coisas que elas estão vivendo. Então, assim, a proteção, ela não é uma inimiga do movimento que você vai fazer. Se tem uma parte que quer te proteger e está evitando o movimento, ela não é sua inimiga. Nenhuma parte nossa é uma inimiga. Todas essas partes são a nossa mente. Se a gente for brigar com uma parte nossa, é que nem um cachorro que fica brigando contra o próprio rabo. Não é bobo quando a gente olha? Tem um cachorrinho aqui que me segue, que de vez em quando ele faz isso. Ele fica girando para morder o próprio rabo, como se estivesse brigando consigo mesmo. Quando a gente olha, parece bobo. Nossa, que cachorro, que bobeira. Para de girar. Você quer falar pro cachorro parar, né? Para que ele não fique tonto. Mas na nossa cabeça, com os conflitos internos, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente fica pensando, eu preciso acabar com isso, eu preciso com um olhar crítico para si mesmo, para um olhar crítico com essas partes, querendo se livrar dessas partes que te auto-boicotam, é como um cachorrinho que fica girando e gasta muita energia girando, né? E não se move. Então, é como o carro, que você está acelerando com o carro, você está com uma mão, você tá com o pé está acelerando e com a mão você está puxando o freio de mão. O carro está gastando muita gasolina, está gastando muita energia, tanto para acelerar quanto para frear. Esse é o conflito interno. E quando a gente está inteira, as coisas acontecem de um jeito que a gente nem imagina. Quando a gente está inteira em alguma coisa, a gente até se surpreende. A gente faz um movimento e tudo acontece. Eu tenho um cliente meu que a gente conseguiu
superar um conflito interno. Ele tinha uma parte que estava conectada a ter reconhecimento no trabalho dele, e tinha uma parte muito espiritual, que tinha um propósito mais profundo. E aí a gente conseguiu colocar essa parte do trabalho dele para servir esse propósito espiritual. E ele começou a avançar muito no trabalho. Ele ganhou uma bolsa de mestrado e foi chamado para palestrar em vários lugares, palestrar na OAB, palestrar não sei aonde, palestrar em prefeitura. Assim, ele começou a ser convocado em vários locais. Então a vida dele começou a ter um fluxo. Ele começou a sair em jornal. Por quê? Porque ele conseguiu juntar as partes deles numa direção. E aí o que ele ficou? Vitalizado. Quando a gente tem... É como um rio que se separa em muitos afluentes. O rio vai ficando com vários afluentes mais fraquinhos. Aí quando uma pessoa ela junta esses afluentes, ela fica uma força. Aí ela vai com muita velocidade, ela avança com velocidade. Então fica aí esse convite. Como é que seria agir sem precisar lutar consigo mesmo? Como é que seria agir sem sentir ressalva, sem sentir que algo te paralisa? Como que seria agir sentindo que as coisas estão caminhando? Tenho certeza que você já teve essa experiência em alguma área da sua vida, né? Então, a estagnação, ela não é falta de capacidade, ela é um excesso de conflito invisível, tá? A estagnação é, na verdade, as partes em direções opostas. É o carro que acelera e freia ao mesmo tempo. Eu acelero com o pé e puxo o freio de mão. O carro, não é que o carro seja ruim, ou que o carro não tenha potência, ou que o carro seja incapaz. Não, é que o carro ele tá tendo orientações distintas. Quando a gente fica dando orientações distintas para nossa mente, de um lado a gente imagina um mundo assim, do outro lado a gente imagina outro mundo, e esses mundos não convergem, aí as coisas não caminham, tá? Então, ao invés de ficar comprando curso que você não vai assistir, coloca tempo, coloca a tua atenção para resolver esses conflitos internos. Por quê? Porque você já tem a força de realização. As coisas que você quer realizar, que você está inteira para realizar, você realiza. Se você não está realizando, é porque existe alguma parte tua que está indo numa direção contrária. Alguma parte que não tem certeza se quer realizar, ou não tem certeza se acredita que vai dar certo. Tá? E às vezes, nem sempre a gente consegue ver isso sozinho. Então já faz 8 anos que eu trabalho com isso e eu já vi vários tipos de conflitos internos diferentes. Várias modalidades. Então, quando a gente está acostumado a ver, aí quando a pessoa fala, a gente já tem uma perspicácia, já capta. E aí a gente consegue ganhar tempo. Você pode se liberar desses conflitos internos sozinho. Só que pode ser que leve tempo, tá? Qual que é a minha proposta? A gente ganhar tempo. Então, se você quer ganhar tempo, quer ganhar energia psíquica, não quer ficar fritando a cabeça com conflito interno, entre em contato comigo pra gente conversar sobre isso, pra eu saber exatamente o que você tá vivendo, tá bom? Um grande abraço pra vocês. E se você tá vivendo isso, conversa, não fica fritando a cabeça. A tua vida é valiosa. O teu tempo é tecido da tua vida. Não fica que nem um celular com um monte de aplicativo aberto que você não tá usando. Se libera. Um grande abraço para vocês, um excelente dia.